Eu gosto desses temas que eles são um tanto clichês usados no meio evangélico e às vezes nós temos algumas interpretações que são interpretações populares, mas que não são de fato bíblicas, não têm respaldo bíblico. Por exemplo, se eu perguntar e você responda rápido, não pensa muito. Se eu perguntar para você, quem veio para matar, roubar e destruir? Quem? É a pergunta mais rápida que você pode dar, né? Geralmente nós damos, é o diabo. Mas se você for ler lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí você diz, então, o ladrão é o diabo. Não, ele diz, o ladrão são aqueles, ou no plural, né? São aqueles que vieram antes de mim. Ou seja, se referindo aos falsos cristos, aos falsos messias, que conquistavam o povo e quando a coisa ficava feia, eles saíam. Eles só queriam saber da pele da ovelha, da lã da ovelha. Eles queriam dinheiro, roubar, e quando Roma ia ver o que estava acontecendo, quando eles achavam que aquilo era uma sedição, os primeiros a pularem fora eram os falsos mestres. Então repare que é um texto simples. Eu só estou dando um exemplo, né, de uma interpretação popular que nós temos. E esta expressão, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ela é muito usada. É um clichê evangélico. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. No tanto, eu estou usando ela como afirmação, né, porque é assim que nós a usamos, mas aqui é uma pergunta. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Lógico que eu já fiz uma introdução, já dei uma inclinação para que lado eu vou trabalhar, não vou perguntar, né? Nós vamos falar sobre este tema? Pode passar, por favor. Mas antes, eu gostaria de tratar brevemente de identificar em que terreno nasce essa expressão e por que ela tem ganhado tantos adeptos a ela, né? Porque muitas pessoas no meio evangélico a usam. Então vamos tentar considerar alguns aspectos que fazem com que esta expressão ganhe firmeza no meio evangélico. Primeiro, politicamente é correto. Nós estamos num tempo em que o politicamente correto é muito utilizado. E o que é o politicamente correto? Isso se refere a uma suposta política que consiste em tornar a linguagem neutra em termos de discriminação, ou seja, a intenção é de deixar neutro, né? E evitar discriminações, sejam discriminações sexistas ou raciais. Então nós temos muito cuidado, né, para tratar as pessoas. Por que só presidente? Por que não presidenta? Não é? Se eu usar presidente, dá a impressão que a palavra é muito masculina, então vamos abrir aqui para presidenta também. Então reparem que nós estamos vivendo nesta época do politicamente correto. O filósofo Pondé, ele tem um livro sobre isso, onde ele diz que o politicamente correto, ele começa nos Estados Unidos, quando um soldado foge da batalha e ele está desesperado enquanto os seus amigos morrem nessa batalha. E a mídia estava investigando, relatando aquele fato. E o general, quando ele chega no local e percebe que só havia um sobrevivente e este sobreviveu porque se acovardou, ele dá uma bronca. E eles começaram a filmar. No final das contas, o general é taxado de insensível. Como assim? Você dá uma bronca no homem porque ele correu? E ele falou assim, mas enquanto os amigos dele deram a vida pelo país, deram a vida até mesmo por ele fugiu, ele tem que ser corrigido. Não, você não pode fazer isso. Ele é um rapaz que ele não é covarde, ele é um rapaz que lutou pela própria vida. Então, o politicamente correto, ele tem a ideia de atenuar. Não, não é bem assim. Vamos evitar discriminações, vamos evitar ofender as pessoas verbalmente. Então dizer que Deus odeia
o pecador, isso é ofensivo, não cai bem na nossa época. Aí nós queremos atenuar, nós falamos, não, ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado, como se o pecado fosse algo que pudesse estar desassociado do próprio pecador, como se fosse, sei lá, uma entidade à parte do pecador. Além do politicamente correto, nós temos uma visão materialista de mundo. Pode clicar aí. O que é o materialismo? Bem, o materialismo ele vai dizer que o homem ele é produto do meio. Logo, ele é mais vítima do que responsável pelos seus atos. Então a ideia é que o meio define quem você é e o que você faz. Eles dirão, bem, se você nascer em uma comunidade em que há muita violência, promiscuidade, aquela comunidade vai determinar quem você será. Então você será uma pessoa violenta. Se você vive em um país em que você não tem recursos financeiros e a mídia diz que para que você seja feliz você tem que ter um tênis de marca, isso justifica porque um indivíduo pobre rouba. Ele está sendo moldado pelo meio. Ele não tem acesso àquilo, e o único meio que ele pode ter, um tênis, um carro, é roubando. Então ele, na verdade, é uma vítima da sociedade. Qual o problema disso? Isso tira a responsabilidade do ser humano. E Deus nos criou seres morais. Obviamente que o meio, ele influencia. Mas o meio, ele na verdade potencializa aquilo que nós já temos no coração, porque todo homem é pecador. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz assim: porque do coração vem o quê? Adultério, homicídio, roubo, blasfêmias. É do coração. A sociedade é corrompida porque ela é feita de homens corrompidos pelo pecado. Então repare, o materialismo, ele também está por trás dessa afirmação de que Deus, ele ama o pecador, porque ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é? Por quê? Porque ele, na verdade, ele é uma vítima da sociedade. O que ele faz, na verdade, é o que ele foi programado para fazer segundo o meio. E uma outra, pode passar? E um outro aspecto que fomenta essa expressão Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é o analfabetismo teológico. Num país em que o evangelicalismo cresce muito, mas cresce sem consistência, sem raiz bíblica, este cristianismo ele se fundamenta em clichês. Eu já tive que conversar com algumas pessoas que não têm muito conhecimento bíblico, e para ensinar alguns conceitos, eu tive que usar como exemplo algumas músicas que ela conhecia mais música do que Bíblia. E às vezes você usa algum exemplo de música para mostrar o que está errado, porque a música também é a expressão da vida teológica, do conhecimento teológico da igreja. Então não é à toa que as nossas músicas também não são muito boas. Então são três aspectos que fomentam esses clichês. Ou, no caso, este clichê: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O politicamente correto: vamos cuidar para que o indivíduo não seja ofendido, né? Então vamos tirar fora essa ideia de que Deus o odeia, porque Deus é amor. É só esse atributo que é lembrado. Vamos dizer então que Deus, ele ama o pecador, ainda que odeie o pecado. Isso também tem a ver com, não sei se os irmãos já perceberam, que tem a ver tanto com o politicamente correto quanto o materialismo. Recentemente a expressão mais usada nas redes sociais é a cultura do estupro, não é? A cultura do estupro. Se nós formos analisar de fato, no Brasil não há uma cultura do estupro. Porque o que é cultural? Cultural é aquilo que começa com hábito ou com o costume
e ganha um status de plausibilidade. Ou seja, eu começo aqui, eu não, o reverendo Valmir começa aqui a usar gravata borboleta. Aí um presbítero olha, acha bonito e também começa a usar. Outros irmãos vêm e dizem, olha, está na moda. E aí começa a usar gravata borboleta. Daqui a pouco a igreja presbiteriana de Diadema, boa parte dos homens estão usando gravata borboleta. Faz parte então da cultura da igreja. Por quê? Porque começou com um hábito, com um costume, que ganhou status de plausibilidade. As pessoas dizem, olha, isso é plausível, isso é legal. E aí ficou, né? A cultura do estupro não existe porque ela não é plausível. Nós temos leis contra isso. O que há no Brasil é uma cultura da promiscuidade. E um desdobramento dessa cultura da promiscuidade é de objetificar a mulher. E isso então contribui para com o estupro, né? Mas o politicamente correto, ele usa essa ideia de, olha, isso é culpa da cultura do estupro. Isso tira a responsabilidade dos indivíduos que cometeram aquele ato. A culpa é de quem cometeu. E esse indivíduo deve ser julgado. É muito parecido com a expressão Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como se, olha, o problema dele pode ser desassociado. O materialismo contribui e também o analfabetismo teológico. Mas partindo para o próximo slide, algumas perguntas. Primeira, Deus odeia o pecado? Essa pergunta é fácil de responder, porque ela está clara na Bíblia. De fato, Deus odeia o pecado. Mas segundo, Deus odeia o pecador? Há textos na Bíblia, Deus dizendo que odeia o pecador? Nós veremos isso. Outra pergunta que nós tentaremos responder. Deus faz distinção entre pecado e pecador? Ele diz, olha, isso aqui é algo que está em você, te controlando, né? Então eu estou culpando isso, não você. Deus faz isso na palavra de Deus? Em sua palavra? Uma outra pergunta. Deus ama o pecador? Parece simples de responder, não é? Ora, eu sou pecador e sou salvo por Cristo, né? Obviamente Ele me ama. À medida que nós formos expondo, nós vamos vendo alguns detalhes a fim de responder estas perguntas. Pode passar. Deus odeia o pecado, mas não o pecador. Vamos ver se esta pergunta pode ser respondida à luz destes textos. Primeiro, no Antigo Testamento. Lá em Salmo, capítulo 5, versículo 5, nós lemos: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. A palavra que aborrecer é a mesma palavra hebraica usada para ódio. Você poderia traduzir sem problema nenhum como Deus odeia, porque aborrecer parece que é um tanto mais leve, né? Diferente de odiar. Um outro texto. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. É a mesma palavra traduzida lá em cima como aborreces, e também traduzida em outros textos como ódio, que Deus odeia. A ideia é a mesma. Então repare, os textos estão dizendo que Deus odeia apenas o pecado? Não, eles estão claros. Aborreces a todos, está falando de pessoas que praticam a iniquidade. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, ou seja, a pessoa que ama a violência, o Senhor abomina. A mesma palavra que é usada para ódio. Um outro texto, um dos textos mais conhecidos, lá em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19.
6 coisas o Senhor aborrece. Novamente, a palavra sanê, em hebraico, para ódio, que nós vimos ela 2 vezes anteriormente, traduzida como abominação e aborrecimento. Essa palavra aparece a primeira vez nesse aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Essa é uma outra palavra hebraica, que é torrebá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Olha que interessante. Pessoas que cometem esses pecados, e o último a qual o Senhor abomina, que é aquele que semeia contendas entre irmãos, são aborrecidos e o Senhor os tem como repugnantes, abomináveis. Repare, está se falando de pessoas. Aí você me diz, bem, isso está no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é muito duro. Será que não há textos com esta mesma ideia no Novo Testamento? Vamos ver. Agora no Novo Testamento, todo mundo lembra de João 3,16, não lembra? Lembram, não? E o que diz lá? Amém. Coral bonito. Então esse texto que vocês recitaram agora está falando do amor de Deus, não é? Que tem como alvo todo aquele que nele crê. Ok? Mas repare que neste mesmo capítulo nós temos um versículo que parece que está em outro extremo. Olha o versículo 36 do capítulo 3 de João. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Claro. Ele está falando de pessoa, não de uma entidade, do pecado como uma entidade. Não há aqui separação entre pecado e pecador. Olha o finalzinho. Sobre ele, aquele que é rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Um outro texto. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Paulo vai dizer qual era a situação dos homens sem Deus. E depois ele vai dizer que ele se encontrava também, porque ele vai usar o plural. Todos nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações pecaminosas da carne, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Neste texto aqui nós já questionamos 2 clichês. O que nós estamos tratando: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Esse texto questiona essa posição, porque ele diz que todos que estão fora de Cristo são filhos da ira de Deus. E também questiona um outro clichê, que é: todo mundo é filho de Deus. Você ouve muito, né? Eu também sou filho de Deus. Não. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas João, nos capítulos iniciais do capítulo 1, ele vai dizer: deu-vos o poder de serem feitos filhos de Deus, estes que não nasceram da carne nem do sangue. Ou seja, para que nós possamos fazer parte da família de Deus como filhos, nós primeiro devemos ser justificados, para depois então adotados e sermos chamados de filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que são adotados
pelo Pai e justificados pelo Filho. Então o texto é claro que Deus tem aqueles que estão fora de Cristo como filhos da ira. Mais um texto. 3 textos no Antigo Testamento e 3 textos no Novo Testamento. Lá em Apocalipse, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? O dia da ira, o dia em que o Cordeiro irá derramar a sua ira. E um texto muito parecido com este que nós lemos está lá em Isaías. Se você puder ler para mim, por favor, no capítulo 63. Isaías 63, alguém leia por gentileza, versículos do 1 ao 6. Esse texto cabe no nosso politicamente correto? Deus é visto como um ser amoroso, que não dá muita atenção para os nossos pecados, que não está tão preocupado, porque Ele nos ama. Irmãos, imagine, um indivíduo ele está em rebeldia em relação a Deus. Ele está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida indecente, uma vida contrária aos preceitos de Deus. Aí você se aproxima dele, bate a mão no ombro e diz assim: Jesus te ama. Oh, que beleza! Estou vivendo numa vida dessa, contrária à vontade do Senhor, e Jesus e Deus ainda me ama. Olha que contraditório. Se os irmãos começarem a ver, principalmente os sermões, lá em Atos, logo no capítulo 2, por exemplo, Pedro ele sempre expõe os pecados do povo. Ele fala de Cristo e diz: olha, este Jesus, vós os mataste, ele foi morto por mãos de iníquos, vocês mataram ele. Vocês são pecadores, se arrependam. A ideia de pregar o Evangelho é muito parecida com aquilo que os reis faziam antigamente. Quando um rei muito poderoso, quando um imperador, ele cercava uma cidade, e aquela cidade ficava acuada, os seus soldados, as pessoas ficavam ali presas, não tinha como sair, e quem estava fora não tinha como entrar. O rei mandava então o seu arauto, o seu representante, e esse arauto, esse representante, falava em nome do rei
e dizia os termos de rendição daquela cidade. Olha, se vocês se renderem, se vocês abrirem os portões, nós iremos reinar sobre vocês. E se vocês fizerem isso, abrirem os portões de forma pacífica, nós não iremos matar vocês. Vocês serão servos. O Evangelho, irmãos, ele tem que ser visto desse modo. Todos que estão fora de Cristo estão debaixo da ira. Quais são então os termos de rendimento? Se converta. Reconheça que você é pecador. Creia em Cristo Jesus e por meio dele faça as pazes com Deus. Do contrário, a ira deste rei cairá sobre você. Esta é a verdade do Evangelho. Mas com o nosso politicamente correto, com os nossos clichês, nós desviamos a verdadeira mensagem, com medo de ofender. Próximo, por gentileza. Deus ama o pecador? Sim e não. Que sentido? Mais fácil, acho que fica mais complicado dizer o não, né? Por que não? Deus ama, entendo eu, e isso nós até podemos discutir, Deus ama o ímpio como criatura, no sentido de que ele preserva toda a sua criação. A palavra do Senhor diz que ele manda chuva e sol para os justos e para os ímpios. Ele preserva. Mas, salvificamente, como filho, Deus ama só os eleitos. Como filho, de uma forma eterna, com um amor incondicional, um perfeito amor, misericordioso e gracioso. Somente os eleitos de Deus são alvos deste amor. O ímpio, aquele a qual Deus resolveu não escolher, não é amado como um eleito. Ele também, nós vemos nas Escrituras, não significa que Deus ele sente prazer na condenação do ímpio. Porque lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, e também no capítulo 33, versículo 11, nós lemos que Deus ele não sente prazer na morte do ímpio. Deus não é um Deus sádico. É interessante que quando nós começamos a expor isso quebra o imaginário de muitas pessoas quanto a quem é Deus. E Lutero, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando a razão louva a Deus pela salvação dos ímpios, mas não o louva pela condenação dos pecadores, esta não louvou a Deus, mas sim seus próprios interesses. Interessante. O que ele quer dizer é que quando você o reconhece, quando você o louva pela sua salvação e pela salvação dos ímpios, ok, tudo bem. Mas quando você, ao mesmo tempo que louva ele pela salvação, mas não o louva um Deus justo, um Deus que há de julgar o mal, um Deus que há de condenar pecadores ao inferno, quando você diz, esse Deus eu não aceito, você não está louvando a Deus, ao Deus que nós vemos na Bíblia, você está louvando seus próprios interesses. Nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, e também por aquilo que Ele faz. Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. E Ele é o justo juiz, não há como suborná-lo, não há como enganá-lo, e Ele há de julgar o mal, Ele há de julgar o pecado, Ele há de julgar o pecador. Considerando tudo isso que nós já dissemos, pode passar. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, agora em Malaquias. Nós vamos nos deter algum tempo neste texto. Que o texto que nós iremos ler lá em Malaquias capítulo 1,
nós temos um contraste entre o amor e o ódio de Deus. E os dois são citados no mesmo contexto. Malaquias capítulo 1. É interessante nós levarmos em consideração como este livro ele é construído pelo profeta. Este texto ele é diferente, esse texto profético ele é diferente dos demais, porque ele está em forma de diálogos. Há 6 sessões no livro de Malaquias, e estas 6 sessões são marcadas por diálogos. Então, por exemplo, na verdade são 5 sessões, vamos a elas. No versículo 2, nós temos, Deus fala, eu, por meio do profeta, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o que o povo diz? Em que nos tens amado? O povo questiona. Deus então argumenta. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aí ele vai argumentar. E esse argumento vai até o versículo 5. No versículo 6 começa uma outra sessão. E como nós sabemos disso? Existe outro diálogo. E a estrutura desse diálogo é a mesma. Deus fala, o povo questiona, e Deus, por meio do profeta, argumenta. Deus diz, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis o quê? O povo questiona de novo. No que nós estamos te desrespeitando? E aí Deus, por meio do profeta, irá argumentar. Esta argumentação é a maior dessa segunda sessão, vai do capítulo 2 inteiro. E Deus, ele mostra 3 pontos no que ele é desrespeitado. Ele vai dizer, vocês oferecem sacrifícios de um animal doente, vocês dão o pior para mim. Vocês me desrespeitam quando vocês não guardam a aliança que eu fiz com os sacerdotes. Quando vocês não seguem o padrão de Levi, que desviava o pecador do mal, tanto pelas suas palavras quanto pelo seu exemplo. E vocês me desrespeitam quando há divórcio entre vocês. Olha que interessante. A terceira sessão está lá no versículo 17 do capítulo 2, que diz, enfadais o Senhor com vossas palavras. Aí o povo questiona, em que o enfadamos? Deus então irá argumentar, vocês me enfadam quando vocês pensam que aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada, ou quando vocês dizem, onde está o Deus do juízo? Quando vocês questionam a justiça de Deus. A quarta sessão está no versículo 7 do capítulo 3. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, eles questionam, em que havemos de tornar? Aí Deus vai dar um exemplo dessa desobediência, porque eles devem se arrepender, porque eles não estavam sendo fiéis na entrega do dízimo. E a quinta e última sessão está lá no versículo 13. Deus diz, as vossas palavras foram duras para mim, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aí Deus então argumenta e encerra o livro de Malaquias. Então repare, o livro ele é composto por 5 diálogos e nos traz 5 sessões. Nesta primeira sessão, que é a qual que nós vamos tratar, Deus ele diz, eu vos tenho amado. Mas seguindo a estrutura desses diálogos, o povo questiona, em que nos tens amado? Afinal, eles tinham voltado do exílio, já tinham passado décadas em que eles estavam tentando reconstruir a cidade, os muros já haviam sido reconstruídos por Neemias, o templo por Esdras, mas não era aquele templo,
né? Não estava tão bom assim. E tinha muita coisa a ser feita. E o povo estava vivendo em miséria. Eles estavam sendo oprimidos por uma nação pagã, os persas. Então não era uma situação boa para eles. Eles estavam incomodados. Então eles começam a dizer: por que eu vou ao templo? Para que adorar a Deus, se as coisas não estão indo bem? Deus então, por meio do profeta, diz ao povo: eu vos tenho amado. O povo: o quê? O Senhor nos tem amado? Olha a nossa situação. Nós estamos vivendo em miséria. E o Senhor nos diz que nos tem amado. Onde está o seu amor? Eu não vejo amor nenhum. Nós somos oprimidos. Alguns passam fome. Onde está o amor de Deus? Deus irá mostrar que o amor dele não é expresso em suas bênçãos transitórias. O amor dele está além disso. É o que nós vamos ver. Vamos lá. Eu vos tenho amado. A declaração de Deus. Próximo. A prova de que eu vos tenho amado é que quando eu poderia ter escolhido Esaú, que é o pai dos edomitas, escolhi o pai de vocês, Jacó. E isso quando ainda estavam no ventre da mãe. Olha o texto. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. O povo diz: em quem nos tens amado? A resposta de Deus é: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vocês querem saber onde está o meu amor? Está no fato de que eu elegi vocês. Eu escolhi a nação de Israel, os descendentes de Jacó. A aplicação para nós hoje é que o amor de Deus ele é expresso na salvação. Ainda que suas bênçãos nos faltem. E em Romanos, capítulo 9, pode voltar lá, por gentileza? Isso, mais um. Romanos, capítulo 9, versículo 10 ao 16. Paulo irá citar este texto quando ele trata sobre a eleição. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E lá em Malaquias nós vemos o mesmo texto. Na verdade, Paulo está usando esse texto de Malaquias, e a ideia aqui de aborrecimento em Malaquias qual a expressão que ele usa? Odiei. Porém aborreci a Esaú, a palavra chané aí de novo, que é traduzida como ódio. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação. Onde está o amor de Deus? Está no fato de que ele nos elege. E a eleição, irmãos, não é um direito. Ninguém tem o direito de ser eleito por Deus. A eleição é graça e misericórdia. Porque se Deus decidisse enviar todos os pecadores para o inferno, ele estaria sendo justo. A eleição é misericórdia. É quando Deus não nos dá o que nós merecíamos, que é o inferno. E a graça é o favor imerecido de Deus, quando Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. E repare que o amor de Deus aqui está sendo há um contraste entre o amor de Deus e o seu ódio. O próximo slide, Deus dá o segundo motivo, mostrando ao povo no que Ele ama. Deus nos ama porque Ele não nos rejeitou para sempre. Versículo 3:
Aborreci-me de Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Onde está o amor de Deus? De uma forma bem simples, você reconhece o amor de Deus na sua vida só no fato de você não estar na lista negra do Senhor, na blacklist. Porque Ele diz: aqueles a quem eu não eleger, eu manterei a minha ira. E essa ira ela é temporal para todo o sempre. Irmãos, se nós pararmos para pensar que o maior sofrimento que nós tivermos aqui na terra não tem como comparar o sofrimento que os ímpios receberão no inferno, já é motivo suficiente para nós sermos gratos e fazer com que nós deixemos de murmurar. Porque Deus diz: sabe onde está o meu amor? Vocês não são odiados, vocês são escolhidos e amados para fazer parte da minha família. Sabe onde está o meu amor? No fato de que vocês não estão na lista negra que eu tenho. Porque estes a quem eu não escolhi, eu estarei irado contra eles para sempre. Enquanto nós, os eleitos, desfrutaremos para sempre do amor de Deus, os ímpios desfrutarão para sempre da ira de Deus. E é interessante aqui que a ira não é a ira do diabo não, irmãos. É a ira de Deus. Nós dizemos, e dizemos certo, o que faz do céu, céu é que quem está presente lá é Deus. Mas vocês já pararam para pensar que o que faz do inferno, inferno, é que a ira de Deus está lá? Não é a ira do diabo, né? A gente pensa, né? Vê nos desenhos, né? O diabo comandando lá o inferno. Não, ele é mais um condenado. O inferno é nós estarmos destituídos da graça e da glória de Deus e só sermos alvo da presença, da ira do Senhor. Deus, quando por meio de Cristo nos livra, Ele está nos livrando dele mesmo, da ira dele, da justa ira dele. Imagine, irmãos, é muito bom sermos amigos de Deus, mas quão terrível é sermos considerados inimigos de Deus, povo que Ele está irado para sempre. E o terceiro motivo, ou melhor, a terceira razão que nós vemos o amor de Deus, com excesso de confiança, os edomitas afirmavam que se Edom fosse destruída, seria edificada. Novamente, Deus, porém, diz que caso ela fosse reerguida, Ele a destruiria novamente, que é a ideia de: vou estar irado com vocês para sempre. Olha como Deus mostra o amor dele para com o povo. Vocês estão questionando o meu amor? Vocês queriam estar no lugar de Edom? É isso? Então repare que é essencial, irmãos, que nós entendamos a justiça de Deus, a fim de nós reconhecermos o amor de Deus. Quando as pessoas apenas dizem uma verdade em detrimento de outra, Deus é amor, mas se esquecem da justiça, elas não estão reconhecendo o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele ganha mais força, ele ganha mais luz, quando nós o olhamos pelo pano de fundo da sua ira. É o que Paulo diz no texto que nós lemos no versículo 3 do capítulo 2 de Efésios. Nós éramos filhos da ira. No versículo 4 ele diz: mas Deus. Primeiro ele mostra um quadro negro de trevas, mas no versículo 4,
raia a luz, com a expressão: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, e agora pela graça nós somos salvos. Quando nós só lembramos do amor de Deus e nos esquecemos da ira de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo que todos têm direito de ser amado. E quando Deus ama alguém, é um favor que Ele está fazendo, é um dever que Ele está cumprindo. Mas quando nós nos lembramos que não, que o ser humano, todos que estão fora de Cristo, estão debaixo da ira de Deus, e essa ira é justa, mas que Deus, por causa do seu grande amor, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos salva, o amor ganha outras luzes, outras cores mais fortes. Conta-se que Napoleão, por causa de um terrível crime de um dos seus soldados, um soldado cometeu um terrível crime no exército, em seu exército. Então ele condenou aquele soldado ao paredão. E a mãe daquele soldado, sabendo o que estava acontecendo, correu, se jogou aos pés de Napoleão e implorou: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Então Napoleão respondeu: teu filho não merece misericórdia. E ela respondeu: eu sei, porque se ele merecesse, não seria misericórdia. O amor de Deus, ele fica mais claro e mais forte quando nós nos damos conta que se Ele fosse nos dar o que nós merecíamos, todos nós receberíamos apenas ira. Pode seguir. Deus ama o pecador? Voltando naquela pergunta que nós fizemos. Sim, Ele ama. Mas repare, Deus só ama o pecador por meio de Cristo. Se a relação do homem com Deus for direta nesse sentido, que Cristo não está intermediando, imagine o seguinte: você está aqui, Deus está irado com o pecado, com o pecador. E esta ira vai cair sobre este pecador, que não se arrependeu, que não se converteu, que está em rebeldia contra o Senhor, a menos que Cristo entre no meio. Repare que Deus, Ele não simplesmente perdoa. Ele não olha para você e diz assim: vamos fazer o seguinte, eu te amei na eternidade, então eu vou fingir que você não pecou. Eu vou fingir que nada aconteceu, ok? E eu vou me desfazer da minha justiça. Deus, Ele não faz isso. A diferença dos eleitos para os ímpios, para os réprobos, para aqueles que Deus não elegeu, que Deus não escolheu, é que a ira de Deus com relação aos eleitos continua, mas cai sobre quem? Cristo. A justiça está sendo feita. Deus não está esquecendo pecados. Deus está satisfazendo a sua justiça. Jesus é chamado de a nossa propiciação, ou seja, aquele que aplaca a ira de Deus. Na cruz, Jesus sente todas a condenação, toda a dor que nós sentiríamos no inferno. Não no sentido extensivo, mas intensivo, né? Não no sentido de eternidade. É como se você ficasse doente, e todo mundo sabe que quando você está gripado tem uma injeção que funciona, né? Que é a bezetacil. E vamos supor, eu acho que isso não queria acontecer, vamos supor que o médico diga assim: olha, você tem que tomar 12 bezetacil. Aí você fala: tudo bem, é muito ruim, mas eu vou ter que tomar, né? Isso é óbvio que você presume que você vai tomar essas 12 em 12 dias, certo? Agora imagine essas 12 na mesma hora,
Jesus, ele recebeu na cruz, de forma intensiva, toda a condenação do inferno que nós receberíamos na eternidade. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Por isso que João diz: quem tem um filho, tem a vida, está salvo. A justiça foi satisfeita. Mas quem não tem um filho, toda essa ira irá cair sobre ele, e de forma eterna. Repare, irmãos, a seriedade de nós termos a visão correta, diferente desse clichê. Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, isso tem a ver não somente com a justiça de Deus, mas com o seu próprio amor. Porque nós só podemos entender o que é amor quando nós entendemos o que é a justiça de Deus. Deus ama o pecador, sim, Ele nos ama, mas nos ama em Cristo. Por favor, leia Romanos 8, 35, versículo 39. Antes de você ler, só algumas considerações quanto a este capítulo de Romanos 8. Repare que o versículo 1, Paulo inicia este capítulo dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele vai terminar este capítulo dizendo que nenhuma separação há. Porque imagine, você diz: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas se eu sair de Cristo Jesus, se eu cair da graça, Paulo irá dizer lá no finalzinho que não há nenhuma condenação em Cristo Jesus e nós nunca iremos nos separar dele. E isso não tem a ver com a força da nossa mão segurando a mão dele, mas com a potente, com a poderosa mão dele segurando a nossa. É o amor dele para conosco. E no meio deste capítulo ele vai dizer que nenhuma condenação há e que nenhuma separação há, porque Deus planejou esta salvação na eternidade. Ele diz no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Repare que a glorificação é algo que vai se dar no futuro. Mas para Paulo e para Deus, a glorificação já é certa. Não há como mudar isso. Por isso que não há nenhuma condenação e nenhuma separação. Agora, leamos o versículo 35 ao 39. Olha que interessante. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ponto? Não. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus ama o pecador que está em Cristo Jesus, que foi justificado, redimido por Cristo Jesus. Sem Cristo nessa relação aqui, não há amor. Só há ira. Deus ama o pecador em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo absorve essa ira.
E Ele faz isso por amor, por graça e misericórdia. Se Cristo não estiver aqui, só há ira, só há ódio. E nós lemos lá em Isaías que no dia do julgamento Ele vai pisar no lagar. E não haverá uvas lá, haverá cabeças. E Ele pisará com toda a sua onipotência, a ponto do sangue dos seus inimigos salpicar as suas vestes. Isso é ira. Este é o nosso Deus, irmãos. Um Deus justo, que irá cumprir com a sua justiça, mas misericordioso e gracioso e amoroso em Cristo. Somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos da ira de Deus. Por fim, algumas considerações quanto a esse tema. Primeiro, Deus odeia o pecado e o pecador também. Não tem como dissociar. Segundo, por graça e misericórdia, Ele resolveu escolher alguns para amar eternamente. Pode ir. E Deus requer que o amemos e o adoremos pelo que Ele é. Amoroso, mas também justo. Não podemos esquecer nenhum desses dois atributos do Senhor. E só podemos ser amados salvífica e eternamente em Cristo. Porque Ele tem que satisfazer a sua justiça. E a sua justiça é satisfeita em Cristo. Sua ira é derramada em Cristo. Repare que algo que parece tão simples, por trás disso, quando nós discutimos, há lições maravilhosas sobre a justiça do Senhor, mas também sobre o seu amor, que fica mais forte à luz da sua ira.